irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui no nosso programa Patrística e Liturgia Dominical e hoje nós vamos meditar um pouco o Evangelho do 34º domingo do tempo comum, que é a grande solenidade de Cristo Rei, conforme Mateus 25, de 31 a 46. Disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, me deste comer; eu estava com sede, me deste beber; eu era estrangeiro e me recebeste em casa; eu estava nu e me vestistes; eu estava doente e cuidaste de mim; eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste comer; eu estava com sede e não me deste beber; eu era estrangeiro e não me recebeste em casa; eu estava nu e não me vestistes; eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeres isto a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Nós temos um grande padre da igreja, que foi São Cirilo de Alexandria, do século V, viveu no século V, que também é doutor da igreja, e ele tem um comentário sobre o Evangelho de São João que ele diz assim: depois de sua ressurreição dentre os mortos, de volta ao seu primitivo estado de nossa natureza, libertado o homem da corrupção, na qualidade de primícias e em seu primeiro templo, ascendeu Jesus a Deus Pai, que está nos céus. Mas transcorrido um breve espaço de tempo, descerá novamente, conforme cremos, e voltará outra vez a nós na glória de seu Pai, acompanhado de seus santos anjos, para convocar a todos, bons e maus, ao tremendo tribunal. De fato, todas as criaturas comparecerão ao juízo, e retribuindo o que é justo de acordo com o mérito da vida. Dirá àqueles que estarão colocados à sua esquerda, isto é, a quantos no passado se guiaram por sentimentos mundanos: apartai-vos de mim, malditos, e de para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mas ao da sua direita, a saber, aos santos e aos bons, lhes dirá: vinde, benditos de meu Pai, herdar o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Portanto, conviverão e correinarão com Cristo, e desfrutarão com enorme prazer dos bens celestiais, feitos semelhantes a Ele na ressurreição. Libertados dos laços da antiga corrupção, cercados de copiosa e inefável vida, para viver eternamente com o Senhor, que vive para sempre. E que hão de viver continuamente com Cristo aqueles que tiverem vivido uma vida boa e virtuosa, contemplando a sua divina e inefável beleza. Então, veja, meu amado, esse texto de São Cirilo de Alexandria nos ajuda a refletir, justamente esse evangelho que nós acabamos de ler. Ou seja, ele nos lembra justamente que Cristo, depois da sua ressurreição, voltou a toda a sua realidade, ascendeu, portanto, a Deus Pai, mas da mesma forma que Cristo subiu aos céus, Ele um dia voltará. Ele que, de fato, é o grande Rei do universo e um dia voltará para julgar a todos nós. E o Evangelho que nós vimos é justamente essa narrativa do juízo final, onde o Senhor vai separar aqueles que realmente viverão junto com Ele para sempre, aqueles que vão ser chamados,
de benditos, mas também aqueles que serão chamados de malditos. Ou seja, São Cirilo de Alexandria nos lembra justamente isso. Se por um lado tem aqueles que vão conviver para sempre com Cristo e que reinarão para sempre com Cristo, porque nessa vida tiveram uma vida realmente que buscaram o bem, tiveram atitudes concretas realmente que conseguiram ver Cristo no outro, né? E, portanto, buscaram uma vida virtuosa, de amor a Deus e de amor ao próximo, certo? E aqui ele lembra justamente esses pontos, né? Essas atitudes, essas obras de misericórdia que Cristo cobra de cada um de nós. Eu tive fome e me deste comer, eu tive sede e me deste beber, eu estava nu e me vestistes, e tantas outras coisas. E aqueles que muitas vezes se fecharam a tudo isso. Aqueles que realmente só buscaram ter uma vida de vício, de egoísmo, de olhar só para si. Então, São Cirilo de Alexandria lembra justamente isso. Ou seja, Cristo um dia voltará na sua glória. Voltará no seu esplendor, né? Como grande rei e juiz. E, portanto, o que vai contar, né, com certeza, é toda a nossa fé, todo o nosso amor a Cristo, a Deus, mas também, né, o tipo de vida muito concreta que nós tivemos. Portanto, no meu dia a dia, eu não posso separar a minha fé da minha vida. Contando de fato com a graça de Deus e a sua misericórdia, eu preciso viver as obras de misericórdia, tanto materiais quanto espirituais, na minha vida. Porque Jesus não voltará mais, simplesmente, né, para encarnar e dar a sua vida por amor a nós. Ele voltará como rei e juiz e, portanto, julgará os vivos e os mortos. Que São Cirilo de Alexandria interceda por nós e nos ajude realmente a cada vez mais ter uma vida coerente, uma vida realmente concreta, né, de acordo com a nossa fé. Que Deus te abençoe e, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção.